Como melhorar instantaneamente as dores e inchaços nas pernas e nos pés? Afinal, será que existe uma solução milagrosa, alguma ferramenta, algum hacking, como a gente chama na saúde, para resolver essa sensação de estado, de inchaço, de estafa, de pressão nas pernas? Nesse vídeo eu vou te contar tudo que realmente causa esse tipo de problema, a raiz do problema. Se você é mais uma daquelas pessoas que já viu um monte de vídeo para fazer milagre e não conseguiu achar a solução, é porque você está pulando as etapas, não está identificando a causa e não sabe qual é o passo a passo simples para curar isso aqui. E eu vou te explicar nesse vídeo. Então acompanhe até o final, porque eu vou dar uma certa aprofundada nos termos aqui de como isso acontece, quais são as soluções, como que você deve raciocinar, vou dar vários nuances sobre como resolver as varizes, tem muita coisa valiosa aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um videozinho aí de 15 a 20 minutos, tá bom? Se você é novo por aqui no canal, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata e também trabalho com toda a linha da medicina funcional integrativa. E as pessoas me procuram, caro seguidor, para tratar as suas dores. A pessoa vem com uma dor na perna, uma dor no joelho, uma dor na panturrilha e às vezes o problema não é mecânico, muscular, articular, facial. Ele quer indicar um outro problema ao qual a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá bom? Então acompanha o vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de saber sobre a causa das coisas, a raiz do problema, dor, exercício e lesão, clica no botãozinho para se inscrever aqui no nosso canal, tá? Pessoal, o canal vem crescendo muito bacana, o pessoal vem comentando muito, eu já não consigo mais nem responder todo mundo na altura desse vídeo, então a gente faz com mais carinho ainda para vocês aqui o conteúdo, tá? Já clica no botãozinho de curtir no final do vídeo se você gostou, ou agora mesmo para contribuir para a dissipação desse conteúdo, tá bom? Depois desses informes gerais básicos, estou eu aqui com a minha colinha para não esquecer de falar para vocês, então se você sente fadiga, pesado, inchaço, tem varizes, pequenas estrias nas pernas, já tem os tornozelos inchados, tem dores nas pernas, é para você esse vídeo, tá? Quero já começar explicando para você o que isso indica. Primeiro que é um sintoma, certo? Essa sensação de que a perna está inchada, de que os vasinhos estão distendidos, microcapilares, aqueles vasinhos menorzinhos, né? Ou mesmo a sensação da perna toda está dolorida e ardendo. Isso é um sinal de um provável distúrbio vascular. Porém, aqui já uma ressalva, tem pessoas que não têm nenhuma alteração visível nos vasos, nos microvasos, até mesmo já fez exame de ultrassom e Doppler dos membros inferiores e não localizou nenhuma alteração vascular. Porém, também tem dores e cansaço nas pernas. O que isso quer dizer, doutor? Que existe uma outra origem para isso, a gente pode fazer isso num vídeo 2, não tem problema nenhum, e aí eu explico para você sobre a parte neural, tá bom? Então nós temos duas grandes vias que podem gerar dor nas pernas e fraqueza nas pernas, uma via mais metabólica, uma via mais neural. Hoje eu vou falar mais da via metabólica, mais das relações metabólicas que envolvem as ditas dificuldades de circulação, a fraqueza circulatória, a circulação não adequada. Vou explicar para vocês os pormenores e como você pode tratar, tá bom? É um vídeo mais complexo, eu falei isso desde o começo e espero que você consiga fazer. Primeira coisa que você precisa entender, meus queridos, que o fluxo arterial, então nós temos um sangue que é arterial e um sangue que é venoso, nada mais é que o mesmo sangue, só que um com oxigênio, um sem, um com nutrientes, outro com resíduos metabólicos, só. Então o sangue ele vai lá para as pernas, ele tem que retornar por um outro sistema, ele vai com oxigênio e volta sem para ser oxigenado, ele vai com nutriente e volta com metabólicos para ser filtrado. Então, basicamente, é o mesmo produto, só que em vias diferentes. Quero que você entenda também que esse dito sangue ele tem um propósito de carrear os nutrientes e retirar toxinas do meio celular. Então, qual que é o grande foco do sangue ou daquilo que está no sangue? Como as vitaminas, por exemplo, é nutrir o tecido. Então, se você não tem uma nutrição do tecido, que tecido é esse, Murilo? A artéria é um tecido. A própria artéria é um tecido. Você tem que considerar que ela não é só um cano. Ela em si é um tecido que tem que ser nutrido. O músculo, né? A pele, os ossos, os ligamentos, os órgãos, as glândulas do corpo, os sistemas do corpo, como o sistema linfático, por exemplo. Né? Então, os fluidos do nosso corpo, sejam isso a linfa, seja o sangue arterial venoso, os fluidos do nosso corpo precisam transitar por canais, por canos, para poder nutrir o tecido. O foco é nutrir o tecido. Se não chegar na nutrição do tecido, não serve para nada, tá bom? Eu estou explicando isso para vocês entenderem onde a gente vai chegar, tá bom? Agora, para que esses nutrientes cheguem, então eles precisam entrar no sangue. Entrar no sangue. Para eles entrarem, esses nutrientes no sangue, você precisa ter um estômago bom, um intestino bom, um fígado bom, um rim bom. Tudo isso tem que limpar os resíduos e carregar de nutrientes, ok? Aí esses nutrientes chegaram, eles vão circular no seu corpo pelo sangue e vão atingir os tecidos.
Agora vamos para a artéria, tá? Porque você está falando de um vídeo sobre varizes, cansaço, inchaço nas pernas. O inchaço nas pernas, muitas vezes ele está ligado a um aumento da volemia, volume de líquido. Esse volume de líquido ele é uma resposta adaptativa do seu corpo para a diluição de toxinas e inflamações. Vamos repetir. Você está inflamado, você está intoxicado, o pH do seu sangue ele se eleva, acidifica, e isso é incompatível com a função celular. A célula não gosta disso, né? O corpo não curte isso. Então ele retém líquido para diluir essa inflamação, essa acidez, essas toxinas, diluir isso tudo de tal forma que consiga preservar a saúde do tecido e o pH sanguíneo. Ok? Só que daí agora você tem mais líquido no corpo, você aumentou a volemia. Se você aumentou a volemia, o débito cardíaco, o fluxo do coração, vai estar aumentado. Antes ele fazia movimentos assim com tranquilidade e bombeava lá 3 litros. Agora ele tem que forçar um pouco mais porque ele está bombeando 4 litros. Tá entendendo? Vai acompanhando. Não esquece de curtir o vídeo. Se esse fluxo arterial ele desceu pelo bombeamento cardiovascular, certo? Pelo sistema ali, desceu com facilidade ou com pressão, assim, com muita tranquilidade, ele vai retornar também tranquilamente. Se ele já desceu com mais esforço, ele já tem um débito maior, já tem um volume maior, o retorno também já vai ser difícil. E aí você vai começar a perceber os pés, os tornozelos inchados. Isso acontece, então, na presença de disfunções renais, os rins já estão com problema pelo excesso do aumento da volemia, que está ligado ao excesso de inflamação, excesso de intoxicação, o excesso de resíduo metabólico. Vamos dar um exemplo a mais aqui. Você está lá com um prejuízo da filtração de alguns resíduos da sua alimentação. Não vamos entrar no mérito da questão. Vai aumentar o volume de resíduos no sangue, vai aumentar a volemia, vai aumentar a inflamação, vai aumentar a pressão, vai dificultar o trabalho da artéria. E a artéria, meus queridos, as artérias, os vasos, né, as veias e tudo mais, elas têm uma luz, um tamanho. Essa luz do vaso ela é adaptável, ela pode contrair, ela pode relaxar, ela pode contrair para relaxar. Certo? Se o volume de líquido é muito grande, ela não consegue contrair muito, ela fica mais relaxada. Só que ela é um músculo. Se ela não faz esse mecanismo de contrai e relaxa, esse bombeamento, que é muito bem feito no exercício físico, né, ela começa a enfraquecer. A própria parede da artéria começa a adoecer. E ela também adoece por alimentos inflamatórios, excesso de glicose, excesso de insulina, excesso de estresse, sedentarismo. Vai anotando. Para você não ter as pernas inchadas e cansadas, você precisa ajustar inflamação, intoxicação, excesso de resíduo metabólico, melhorar a função gastrointestinal, hepática, as funções do fígado, dos rins, do estômago, do intestino. Eu estou dando aqui o caminho da roça para vocês. O sangue desceu, se ele não voltou, o problema pode estar em N fatores. No fígado, no próprio coração, no próprio intestino pode estar. Sério? Sério, não se fala muito sobre ele. Mas o intestino ele reabsorve 6,5 litros de água por dia. Então ele trabalha muito sobre a volemia. Ele comanda muito do volume de líquido que o seu corpo tem. Entende? Percebe como é complexo? Não existe uma terapia com um creminho, uma massagem, uma drenagem que vai desinchar suas pernas. Eu fui na massoterapeuta, fiz drenagem e me aliviou. Aliviou, mas volta. Eu usei um creminho mágico lá que aliviou um pouco as varizes. Aliviou, mas volta. Menos que você trate a real causa disso. Né? Eu mesmo prescrevo alguns cremes para varizes. Sério, sério. Mas no timing certo, no tempo certo. Depois que a gente tratou a causa. Senão você volta com o problema. Entendeu? Então a congestão venosa que acontece nas pernas, lá o sangue desce e não volta, os fluidos descem e não volta, a linfa desce e não volta, acontece por uma série de fatores ligados à inflamação, intoxicação, resistência insulínica, fragilidade da artéria capilar, a gente chama do capilar, que seria a artériazinha menor. Essa fragilidade está ligada à inflamação, está ligada ao aumento da volemia, está ligada ao estresse, está ligada ao sedentarismo, está ligada à desnutrição, à falta de aminoácidos, à falta de coenzimas, à falta de vitaminas. Entendeu? Todos os tecidos do seu corpo se beneficiam dos nutrientes. Você só precisa fazer ele chegar lá. Se ele não chega, é um problema. Vamos dar um exemplo mais factível para vocês. Pega um diabético. Um diabético, as vísceras dele já estão muito adoecidas. Os processos de depuração de toxinas já estão muito adoecidos. A concentração de resíduos, sujeiras, metabólitos da alimentação é muito agressiva. Com isso, o sangue desce até, por exemplo, no pé e não consegue voltar. Não consegue reoxigenar. O corpo começa a ter lá na região do pé dificuldade para oxigenar o tecido e para tirar toxinas, né? Tirar resíduos da alimentação, do processo metabólico.
da troca das células, da renovação do tecido. Entendeu? Com isso, aqueles resíduos acabam ficando lá e aquele oxigênio não chega lá. Aí a área começa a ficar preta, escura, necrosa, e aí vem as amputações. Entendeu? Vocês estão entendendo como é que funciona? Imagine que isso aqui é um tecido, como o pé, o dedão, um músculo, uma artéria. É um tecido. Precisa chegar nutriente nele e precisa sair sujeira dele. Oxigênio é nutriente, magnésio é nutriente, ferro é nutriente, água é nutriente. Entendeu? Oxigênio é nutriente. E precisa sair resíduos. Gás carbônico, ureia, enfim, resíduos. Que são do processo natural de manutenção desse tecido. Esse tecido precisa ser renovado. Ele não é igual, ele não é estático. Ele precisa ser renovado. Tá bom? Como que eu trato, então, doutor, se eu tenho congestão venosa nos pés, nas pernas, está inchado, está cansado, estou fadigado? Supondo que seja metabólico. Não estou dizendo que você tem dor nas pernas e cansaço nas pernas, só metabólico. Existem fatores neuropáticos, existem outras queixas. A gente pode falar isso no vídeo 2 sem problema nenhum. Tá bom? Começa por uma dieta anti-inflamatória. Tratamento é dieta anti-inflamatória. Você começar a comer alimentos de verdade, quanto mais natural possível, quanto mais orgânico possível, quanto mais próximo da terra possível, quanto menos processado, melhor. Começa por aí. Tira o leite, tira o glúten, tira o excesso de produto transgênico, tira o excesso de embalagem que você come, né? Produto que vem de embalagem que você come. Come mais produtos na terra, como tubérculos, como carne, como salada. Bebe uma água de melhor qualidade. Investe num bom sistema de água, entendeu? Não é tão complicado. Você precisa desinflamar, destoxificar e eliminar resíduos do seu corpo. Óbvio, você também faz isso barrando a inflamação dos órgãos que entram essas toxinas. Principalmente os intestinos. Eu já falei isso em outros vídeos. No meu consultório eu uso produtos para desinflamar o intestino delgado, desinflamar o intestino grosso, destoxicar o fígado, baixar metais pesados, melhorar o ácido clorídrico do estômago, enfim, e nutrir os tecidos neurais, né? Então, você tem que pensar primeiro em normalizar o órgão. Começa fazendo isso numa alimentação saudável, ok? Começa trocando os fluidos com exercícios físicos, com sauna. A sauna é um remédio tremendo, tá? Então, água, sauna, exercício, dieta inflamatória, jejum intermitente, pouco volume de comida, né? Pouco volume, as pessoas comem demais. Trocar a qualidade dos seus alimentos, tentar procurar um ovo caipira, tentar comprar uma batata orgânica, tentar comprar um alface orgânico. Ah, eu não consigo. Compra aquele que você pode, faz o melhor que você pode, mas começa ali. Ah, Murilo, mas eu quero ampliar meu tratamento. Bom, daí você pode fazer uma destoxificação de metais pesados, uma quelação de metais pesados. Já falei isso em outros vídeos. A gente usa produtos que são de livre consumo. Você não precisa de receita médica, você não precisa de prescrição de nenhum fisioterapeuta, nenhum médico, nem nada. São produtos de livre consumo. Tem um link aqui embaixo, depois você olha lá. Você destoxificar o seu corpo. Quando você tira metais pesados, você alcaliniza seu sangue, limpa o meio intracelular, permite a chegada de nutrientes nos tecidos, como por exemplo na artéria, fazendo a artéria ficar mais forte, fazendo ela ficar mais complacente e diminuindo o edema e inchaço do seu corpo. Toda pessoa inchada está inflamada ou intoxicada. E o processo de nutrir ela também já desinflama e destoxifica. Então, usar produtos que fazem a quelação de toxinas, que é o que a gente usa muito, eu uso um produto que tem o link aqui embaixo, que é o Metal Cleaner, ajuda bastante. Usar produtos que desinflamam o corpo, a gente tem inflamatório natural, tem aqui embaixo também escrito Inflame Nos Care. Aqui uma ressalva, meus queridos, sei que você já chegou aqui em 14 minutos de vídeo. O meu interesse não é que você adquira nenhum produto, isso aqui não é comércio, não é venda, não é o interesse do vídeo. Tá? Se você chegou com essa má intenção, você é que é o problema nesse vídeo, peço que você saia. Aqui é um vídeo de instrução, para que as pessoas não fiquem comprando curas milagrosas para dor, inchaço nos pés, cremes mágicos, exercícios mágicos. Isso não existe, isso é falácia. Você tem que entender anatomia, entender fisiologia e usar da natureza a seu favor. Os produtos prontos que eu utilizo são a base de coisas da natureza, que funcionam para desinflamar e para destoxificar. Senão você vai no seu médico, ele vai fazer uma avaliação em você, vai montar um manipulado específico para você que faz essa função. Se você não pode fazer, tem pronto a livre consumo, poxa, você só precisa ter acesso, tá bom? É para isso que serve esse vídeo, não é para venda. Não estou vendendo nada, tá bom? E se você gostou desse vídeo até agora, não esquece de curtir. O canal eu quero crescer, eu quero que as pessoas tenham acesso a isso. Fico feliz se você viu o vídeo até aqui, curtiu o vídeo e compartilhou, tá bom? O resto todo você vai na sua consciência. Estou aqui usando os meus detalhes aqui. O estresse, como eu falei, é um ponto importante, porque o estresse ele pode manter uma dilatação, uma vasodilatação crônica da artéria.
e impedir que ela volte ao seu estado fisiológico e faça a sua reparação. Ela vai impedir processos de desinflamação, né? Quando o corpo está estressado, ele vive em estado inflamatório e não consegue cicatrizar direito. Então é óbvio que fatores emocionais, o estresse, ele agrava, né? Dizer para você que eu peguei um paciente que a causa primária do inchaço das pernas era emocional? Não, a maioria era metabólico ligado à alimentação, como leite, glúten, trigo e soja demais. Maioria. Sendo bem curto, grosso e objetivo, tá? Mas o estresse é um fator agravante, tá bom? Um ponto importante que quase nenhum profissional vai falar para você. As toxinas que você recebe de várias formas. Seja aspirando poluentes, tomando uma água contaminada, passando produtos no corpo, como creme corporal e protetor solar, maquiagem e outros produtos. Tudo isso te intoxica, tudo isso entra no seu corpo, diminui o pH, né, traz ele para um pH mais ácido e impróprio à vida. Vai fazer o corpo reter água, que vai fazer você ficar inchado, congestionar os vasos e fragilizar os vasos. E outros processos que aqui não cabem em questão, tá? Volto a dizer, um dos maiores investimentos que eu estou fazendo na minha vida é em água. Tem um vídeo há umas 4, 5 semanas atrás, ao final do ano de 2024, nós estamos em 2025 já em fevereiro, na gravação desse vídeo, que eu posto sobre o que eu estou fazendo na minha casa. Volta lá e vê esses vídeos, tem um cardzinho por aqui. Eu posto as ferramentas que eu estou colocando para potencializar a minha saúde na minha casa. Tá? Um dos maiores investimentos meu é em água, a qualidade da água, tá bom? Hoje o tratamento, como que você, Dr. Murilo, faz? Eu mudo a alimentação das pessoas, tirando uma série de porcarias, fazendo um tratamento na necessidade deles para arrumar o órgão que eles têm problema, seja o estômago, o intestino, o fígado, o baço, o pâncreas, o que for. Faço uma suplementação que resolve isso por um período curto, 30, 60, 90, 120 dias, depois ele fica só na alimentação. Em um segundo momento, a gente trata, terceiro momento, enfim, a gente trata as sequelas que isso vai causar, que podem ser dores nos ombros, na coluna, na torácica, no saco, no quadril. O corpo, ele projeta dor quando existe um desequilíbrio interno. Esse desequilíbrio pode ser uma resistência insulínica, pode ser uma intoxicação por metal pesado, pode ser uma inflamação do intestino delgado. Entendeu? Aí a gente trata essa causa, depois trata as sequelas que a gente localizou na coluna, no quadril e tudo mais, tá bom? Se você não sabe o que fazer para desinflamar suas pernas, comece removendo alimentos processados, alimentos ruins, de má qualidade, e tome um anti-inflamatório natural. Como eu falei, tem o link aqui embaixo. Se você não tem noção do que começa o seu problema, você vai precisar agendar uma consulta. Eu faço consulta presencial e online. Hoje muitas pessoas fazem online porque o diagnóstico é o mesmo, a origem é a mesma, a avaliação é a mesma. O tratamento pode variar um pouco. Espero que você tenha entendido esse vídeo, tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir e compartilhar. Até o vídeo da próxima semana. Fiquem com Deus.